meu amigo vascaíno, está dando o que falar essa situação da abertura de sindicância no Vasco da Gama. Finalmente será apurado as administrações de Jorge Salgado, Campelo e a venda do Vasco da Gama para 777. E olha, já tem conselheiro tentando sabotar a transparência no Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Vamos falar também sobre a situação aí na justiça envolvendo o Vasco da Gama e a 777 Partners, que está dando o que falar, mais pano aí para manga, uma reviravolta aí no departamento de futebol. Pedrinho que está presente e o seguinte, fez questão aí de acalmar os atletas do Vasco. A gente vai explicar aqui e vamos falar sobre essa situação também do potencial construtivo, viu? Porque a gente tem uma votação importante que pode selar aí a lei para a liberação do potencial construtivo e a situação do name rights do estádio de São Januário muito, mas muito bem encaminhado. Eu peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Mas, pessoal, se inscreva mesmo no nosso canal, faça parte da nossa família e nos conceda essa oportunidade. Meus amigos, vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama e Palmeiras, jogo que acontecerá no dia 13. É um jogo muito difícil no Allianz Parque, mas o seguinte, o Vasco tem que vencer. O treinador Álvaro Pacheco já está aí ameaçado. Se tomar uma nova goleada, vai ficar insustentável para o Álvaro Pacheco. E o Felipe já está ali, né, aplicando a metodologia dele de trabalho. Ontem, inclusive, a gente teve uma reviravolta nessa situação aí envolvendo o Medel, porque o Felipe entende aí que ele é, sim, importantíssimo, tá? O elenco vascaíno. Então, um jogador que já estava aí descartado, né? Simplesmente ele terá algumas propostas aí, Boca vai tentar levá-lo, mas o Felipe quer a manutenção do Medel. As coisas mudando aí. O Pedrinho fez questão ontem de conversar com os atletas e garantir que os salários de imagem serão pagos aí no dia 20 sem problema nenhum, até porque cai a grana aí do Luan, certo? Que foi vendido para o clube mexicano. Bom, agora a gente fala aqui sobre essa situação aí da transparência no Vasco da Gama. A começar pelo Lúcio Barbosa, porque o Pedrinho pediu um relatório, certo, sobre todas as contratações, todas que foram feitas nesse período aí que ele é CEO, porque o Pedrinho considera que são contratações superfaturadas. Então, vai ter que vir tudo para a mesa dele, porque isso também estará na abertura de sindicância. E por falar nessa abertura, na segunda-feira a gente tem uma reunião no Conselho Deliberativo que vai pegar fogo. Membro do Conselho Fiscal da SAF estará presente, né? O Marco Scholder, e também o pessoal aí da Vasco SAF, né? Inclusive o seu Lúcio Barbosa. Então, isso vai dar o que falar. Já tem conselheiro aí que quer sabotar essa situação. Ontem, o Flávio Dias abriu o espaço aí, por exemplo, aí, para um cidadão que se afastou da política do Vasco, que foi o Carlos Fonseca, dizendo que é um desperdício de tempo, certo? Estão olhando
o retrovisor, ao invés de olhar para frente, eles estão nervosos aí, cara. Estão muito nervosos, porque vai ser apurado cada ato administrativo do Jorge Salgado, também do Alexandre Campelo, e, sobretudo, a situação aí da venda aí da SAF Vasco, perfeito? Está dando aí o que falar. A gente também fala aqui sobre a situação envolvendo aí o potencial construtivo de São Januário, porque na terça-feira a gente tem uma decisão aí neste tocante, né? A gente vai ter uma votação, tendência que passe sem emenda, certo? Daí o projeto de lei volta para o Eduardo Paes para que ele possa sancionar a lei. Então é o seguinte, meus amigos, o Pedrinho convocou todos os vascaínos para estarem lá em São Januário, tá? E a situação com a Crefisa, tá? A verdade vai prevalecer, está muito, mas muito bem encaminhada, pessoal. Informação que a gente teve agora na parte da manhã está muito bem encaminhada. É um acordo aí de 300 milhões de reais por 15 anos, que o Pedrinho, inclusive, pode até antecipar esses 300 milhões aí como forma de aporte, perfeito? Para fazer contratações, para poder reforçar aí o elenco vascaíno. Então, a Crefisa forte aí na situação do Name Rights. O seguinte, pessoal, falando aqui agora sobre essa situação aí na justiça, porque o Vasco ontem reiterou a pressa junto ao arbitral lá da Fundação Getúlio Vargas para o mais rápido possível reincidir o contrato com a 777 Partners. O Pedrinho considera um contrato lesivo e ele quer fazer um novo contrato aí, no caso, se for para poder vender, para que o Vasco tenha aí tudo atualizado através de uma auditoria honesta e um novo contrato, onde as dívidas do Vasco da Gama aí poderão ser pagas integralmente, certo? A 777 ingressou com recurso e essa batalha judicial continua e continua muito, mas muito forte mesmo, tá? Então, fiquem tranquilos aí que haverá aí capital para poder ser investido aí no futebol do Vasco da Gama. Perfeito? Está dando o jeito. O que não pode é 777 voltar aí para o Vasco da Gama. Perfeito? Inclusive a situação do Coutinho e o Souza também, tá? Está muito bem encaminhado aí, mas a gente vai deixar para falar sobre isso com mais abrangência quando estiver fechado. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!